assistiremos agora ao painel número 9, Conectividade do Ceará ao Mundo. Conheçam os nossos convidados. Nosso debatedor para esse painel é o sócio da Fugitec, Adalberto Albuquerque de Paula Pessoa. Nossos convidados são Rafael Lozano, Country Manager Brasil da Ela Link, e José Roberto Nogueira, CEO da Brisanet Telecomunicações. Meu caro Adalberto, agora a condução do painel é toda sua. Antes da gente começar esse bate-papo e essa troca de experiências, com certeza vai ser de grande aprendizado para todos nós, eu gostaria de contextualizar, né? Hoje, a comunicação de dados, conectividade, é um dos elementos fundamentais para todo o processo de transformação digital que o mundo vem passando. É um elemento, muitas vezes, que não é visto, invisível, né, mas que faz com que, de fato, as entregas de serviços, e aí nós podemos falar de tantos serviços públicos, para a área de saúde, para a área de educação, para a área de segurança, como também para o setor privado, né, com a entrega de outros serviços, de negócios entre empresas e negócios que oferecem uma experiência melhor para o usuário final. Tudo isso é feito em cima de uma base tecnológica que envolvem diversas tecnologias, algumas um pouco mais antigas, outras que são bem modernas, né? Nós temos aí soluções, né, de conectividade de longas distâncias, utilizando o DWDM, para a área urbana, a utilização de GPON, né? Nós estamos vindo agora, nos próximos anos, o que vai acontecer com o 5G, que é uma nova camada, que vai dar muito mais velocidade, flexibilidade às aplicações e aos serviços a serem ofertados para a população de uma forma geral. Nós temos as redes de IoT, que também compõem uma peça importante nesse novo cenário de conectividade global que nós estamos falando, além das estruturas que suportam toda essa conectividade visando a oferta final dos serviços. Aí nós temos os data centers, as empresas de computação em nuvem, os provedores de serviços finalísticos que compõem esse ecossistema importante. E aí, falando um pouco do Ceará, nós somos, assim, agraciados por uma posição geográfica muito satisfatória, que fez com que, com o advento da internet, aí nos meados da década de 90, naturalmente, o estado do Ceará passou a ser ponto de confluência de um conjunto de operadoras globais de telecomunicação que colocaram as suas bases, as suas land stations aqui no estado. Isso se intensificou de uma forma bastante forte, de tal maneira que hoje a cidade de Fortaleza é a segunda cidade no mundo mais conectada por cabos submarinos. Isso é uma coisa assim, fenomenal, e que torna o Ceará assim, um repositório ou um estado vocacionado para diversas ações quando o assunto é TIC, quando o assunto é armazenamento de dados, disponibilidade de conteúdo, etc. Isso nós estamos falando do lado externo. Do lado interno, desde 2007, o governo do estado do Ceará fez um investimento na construção de uma infraestrutura visando exatamente internalizar esse potencial de comunicação de dados, de conectividade, que nós poderíamos ter pelo fato de já sermos naturalmente um hub de comunicação de dados global. Então, se constituiu aí, durante esse período, uma estrutura que nós chamamos de Cinturão Digital do Ceará. Essa estrutura do Cinturão Digital do Ceará hoje já tem aí mais de 15 mil quilômetros de fibra ótica, contando aí os investimentos feitos por empresas do setor privado, além do setor público. Nós chegamos a todos os municípios cearenses dessa forma, e mais do que isso, o Ceará acabou se tornando, por conta dessa expansão, dessa conectividade, um elo importante para que os outros estados pudessem ter um conjunto melhor de serviços voltados à
à telecom. Então, esse foi digamos assim, um conjunto de ações que foram realizadas pelo governo, pela iniciativa privada, né? O Roberto é um case fenomenal de sucesso aí com a BrisaNet. Em 2015, nós levamos à frente aí um processo, uma concessão de um par de fibras dessa estrutura do cinturão digital, que cresceu enormemente com a atuação da BrisaNet, o Wirelink e Mobi. Então, gente, eu acho que era importante contextualizar, e aí eu gostaria de escutar aí os meus amigos, meus companheiros, um pouquinho sobre as experiências de cada um, né? Começando pela Elalink. Rafael, um prazer estar conversando contigo e saber um pouquinho aí o que é a Elalink, né? Quais são as principais iniciativas da Elalink globalmente, né? E o que é que o Estado do Ceará tem aí a ganhar com esse investimento que foi feito nesse último cabo submarino que chegou à Fortaleza, conectando o Brasil a Portugal, à Europa, né? Adalberto, muito boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de apresentar o trabalho da Elalink aqui neste painel tão relevante. A Elalink é o primeiro cabo submarino de alta velocidade que conecta diretamente os continentes da América Latina com a Europa, por uma rota direta que até hoje não existia no mundo da internet. Então, isto é uma capacidade de 100 terabits por segundo. Cada terabit é 1 milhão de megas, para quem não é da área, tenha uma noção do que mega que cada um temos nas nossas casas, é 1 milhão de vezes essa velocidade. E o que vai permitir é acabar com a dependência do Brasil e da América Latina das comunicações com a América do Norte. Especificamente, estamos vendo ultimamente as guerras políticas, geopolíticas, e o Brasil, como um país de tamanho continental, estava muito preso as comunicações estavam presas da América do Norte. E graças ao projeto da Elalink, que é um projeto que vem se gestando faz mais de 10 anos e que entrou em operação efetiva em junho deste ano, essa barreira é quebrada e uma diversidade real é atingida. E o que vai permitir ao Ceará e ao Brasil é trabalhar em novos modelos de negócios com nossos parceiros da Europa, porque culturalmente Portugal está muito ligado ao Brasil e o resto da América Latina está muito ligado à Espanha. E isso vai permitir trabalhos que até hoje não são possíveis de baixa latência, como são transações financeiras, e esportes, e diversos aplicativos que estamos vendo que estão nascendo, como inteligência artificial, carro conectado, o famoso 5G. E graças ao Ceará, a gente conseguiu materializar essa conectividade e oferecer uma alternativa real aos consumidores finais. Perfeito, Rafael. Eu queria agora colocar uma pergunta e uma reflexão para o nosso colega Roberto. Ele iniciou aí as operações na década de 90, não é, Roberto? E aí eu gostaria que você assim, pintasse um pouquinho o cenário das mudanças que ocorreram desde então, desde aquela época até esse momento, né? E como a BrisaNet viu nisso uma oportunidade de crescimento, de se posicionar no mercado e ser essa grande operadora, esse case de sucesso que hoje ela é em termos de Brasil. Ok, Adalberto, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Eu vou explanar um pouco sobre a BrisaNet e também falando dos últimos 25 anos do setor de telecom. Exatamente no meados da década de 90, o cenário aqui do Nordeste, e principalmente as cidades do interior, estava praticamente desprovido de telecom. Nas pequenas cidades tinha poucas linhas telefônicas, então as pessoas não tinham acesso com facilidade a uma linha telefônica. Quem estava em áreas rurais não tinha de forma nenhuma o acesso à linha telefônica. Então os meios de comunicação da década de 80 e 90
era bastante precário para quem não estava aí na capital e no centro da capital. A Brisnet iniciou a operação em 98, já buscando vencer exatamente esse grande desafio, que era conectar não só o interior, mas também as pessoas que estavam em áreas rurais. O projeto Brisnet começou em 98, aqui em Pereira, 370 quilômetros de Fortaleza. A cidade tem 6 mil habitantes, mas a sede da Brisnet está a 18 quilômetros na zona rural dessa cidade. Ou seja, de onde eu saí daqui da região em 87, fui para São Paulo, retornei 20 anos depois, mas bem antes, mesmo São Paulo, comecei a fazer essa expansão dos serviços de tecnologia, não só telecom, comecei até com informática. Então, a partir de 98, em cidade do interior aqui do Ceará, próximo a Pereira, já estavam conectados. Tudo bem que a tecnologia era uma tecnologia mais simples, de baixo custo, mas era que o baixo investimento poderia contemplar, uma vez que as linhas de telefone, numa cidade tinha 50, 100 linhas telefônicas, nós buscamos uma forma de entregar um serviço de internet nas casas que não existia linha telefônica. Na verdade, nós montamos a primeira operação de internet via rádio. Ou seja, nós adaptamos uma tecnologia que foi desenvolvida para um fim, adaptada para um outro, mas com baixo custo. E esse serviço de internet via rádio foi avançando. 3 anos depois já tinha várias centenas de provedores espalhados no Brasil, tendo como referência a Brisnet. A Brisnet foi a pioneira. Chega 2010, o Brasil já estava razoavelmente conectado com essa tecnologia de internet a rádio, Brasil interior. E entre 2010 e 2011, a Brisnet fez uma outra inovação muito grande. Enquanto as tecnologias de telecom no Brasil era cabo metálico, nós resolvemos testar um modelo que estava acontecendo na China, Coreia do Sul e Japão, que era a fibra ótica até a casa. Ou seja, a fibra ótica está chegando aí no porto, que o Rafael está chegando no porto, que é o primeiro desafio, chegar com as fibras no porto. O desafio da Brisnet foi conectar as pessoas no interior do estado do Ceará e de outros estados, e até em vilas, conectar a esses cabos submarinos. Ou seja, as pessoas ficarem conectadas fim a fim, de suas residências no interior do continente, aqui do Nordeste, aos cabos submarinos que estão na Praia do Futuro. Esse foi o grande desafio, que obviamente ainda continua em plena construção. Então, em 2011, a gente fez a primeira operação de o acesso via fibra ótica. A primeira operação do Brasil, de novo. A Brisnet foi adiantou por 5 anos. 5 anos depois é que outras empresas começaram também com essa iniciativa. E a partir de 2015, a Brisnet fez uso do cinturão digital, usamos um par de fibra com mais 2 empresas no consórcio e começamos um processo muito rápido de expansão da fibra no interior do estado de Ceará. Tanto que no Brasil, as conectividades de fibra ótica já ultrapassaram 50%. Ou seja, as pessoas que têm banda larga fixa, um pouco mais da metade no Brasil, a média está um pouco mais de 50%. O Ceará está bem mais de 70%, e o interior do Ceará ultrapassa os 85%. Ou seja, o interior do Ceará é a região do país mais conectada com fibra ótica. Então, isso é uma grande tarefa a partir da iniciativa do Cinturão e das empresas privadas, não só a Brisnet, mas outras companhias do mesmo segmento começaram a construir no interior do Ceará, e todas as cidades do Ceará têm conectividade com fibra ótica. Ou seja, esse projeto foi concluído primeiro do que os demais estados do país. Isso mostra que uma iniciativa acaba realmente acelerando o processo e levou o estado do Ceará, um estado, né, economicamente que está aí na frente, mas a nível de telecom
chegou aí em primeiro lugar. E não estamos atrás de países de primeiro mundo. Essa iniciativa continua de forma muito acelerada. Hoje a BRISNET tem um projeto de conectar todas as cidades do Nordeste, ou seja, até 23, e depois de 23, a BRISNET está além do Nordeste, já conectando outras cidades. E um fato bem relevante, deve-se colocar aqui, a importância que todas essas conexões são direcionadas para Fortaleza, ou seja, para a Praia do Futuro. Os cabos que estão na Praia do Futuro é parte dessa grande tarefa. As redes de fibra ótica que interliga cidades, estados ou até regiões, ou seja, quem está no Pará, quem está no Tocantins, na Manaus, no norte de Minas Gerais, o melhor trajeto para esse tráfego, para esse conteúdo que as pessoas querem acessar, o destino, o melhor é Fortaleza. Então, Fortaleza não apenas o hub onde os cabos chegam, mas as centenas e centenas de ramificações que está trazendo toda essa conectividade das pessoas, né? Mesmo que está na zona rural do interior da Bahia, se conectando com Fortaleza. Então, a BRISNET avançou bastante. Hoje nós estamos, só para ideia de número, a BRISNET esse mês a gente já está chegando a um número de 8.000 colaboradores, direto, 8.000 funcionários direto. Desses, 3.500 é de um raio de 20 quilômetros de onde eu estou. Eu estou aqui em Pereira, na zona rural, a 18 quilômetros de Pereira, e 20 quilômetros em volta tem 3.500 funcionários. São pessoas que, a maioria nunca saiu daqui, a maioria é primeiro emprego. Foi aí é um outro desenvolvimento que a BRISNET mostra que, independente de onde as pessoas estão, onde o empreendedor está, é possível acontecer o desenvolvimento. Não só do empreendedor, mas das pessoas locais. Quem está à frente da gestão da BRISNET são pessoas que, a maioria, são primeiro emprego. Muitos não saíram daqui a primeira vez para fazer treinamento fora, ou na capital, ou em São Paulo, ou até fora do país. Tá? São pessoas que moravam lá da BRISNET, terminou o segundo grau, entrou na BRISNET, seguiu fazendo faculdade, foi desenvolvendo internamente. Então, BRISNET é a prova que pessoas locais podem fazer qualquer coisa, porque a BRISNET hoje é uma das empresas que tem mais know-how no segmento de telecom, mas esse know-how está aqui, na sede, aqui em Pereira. Então, esse aí até um fator relevante para motivar pessoas que estão extremamente remotas e buscar aí também desenvolver essas outras regiões. E essa infraestrutura que a BRISNET está construindo, obviamente, vai ser aí o suporte, vai ser a estrutura que vai facilitar para qualquer área da economia, não estamos falando só de telecom, agricultura, saúde, educação, todas essas áreas vai usar infraestrutura de telecom como sendo a forma, ou seja, a infraestrutura que vai fazer a logística de qualquer produto. Nos próximos 5, 10 anos, vai surgir mais de 100 produtos, os que existem, produtos que ainda vai ser desenvolvido, mas vai trafegar em cima de duas tecnologias, fibra ótica e 5G. A tecnologia de fibra e a tecnologia de 5G é quem vai fazer a entrega de centenas de produtos lá no interior do Maranhão, no interior do Piauí, no interior do Pará. Então, as pessoas vão ter acesso aos serviços que são lançados no mundo com a mesma oportunidade de quem está na Paulista ou em qualquer lugar. Ou seja, nós estamos, essas redes estão levando essa igualdade, onde as pessoas, independente de onde elas estejam, possam acessar os serviços de tecnologia que são lançados no mundo no outro dia. Fica à vontade aí para pergunta também. Sem dúvida, eu acredito que no estado do Ceará, graças a essa infraestrutura, seja do lado externo, seja do lado interno do estado, ocorreu aí nos últimos 5, 6 anos uma grande revolução silenciosa, onde
as pessoas passaram a ter um acesso à informação e hoje a gente sabe a importância disso. Isso acaba se refletindo numa melhor educação, numa melhor entrega de serviços de saúde, numa capacidade de gerar negócios sem haver uma movimentação urbana, né? Ou seja, você acaba conseguindo, de uma certa forma, descentralizar algumas iniciativas econômicas e, com certeza, isso aconteceu graças a esse espírito empreendedor e a essa infraestrutura que o estado do Ceará possui e que é hoje um grande diferencial em relação a outros estados no Nordeste. Né? Então, pegando esse gancho, né, eu gostaria de perguntar ao Rafael, né, assim, quais foram os principais fatores que geraram a escolha do Ceará para esse investimento, né? Obviamente já existia aí uma massa crítica, né, no estado, né? Mas que outros fatores foram levados em conta, né? E como é que isso pode intensificar a relação de negócios entre o Brasil, e no caso o estado do Ceará, e a Europa e Portugal, né, que é o ponto de entrada aí, né, ou de saída, né, desse cabo, né? Bom, principalmente é o ponto que você colocou no início, Adalberto. A posição geográfica do Ceará é chave para as comunicações submarinas. De fato, ela Link escolheu o Ceará porque, se colocado na ponta do lápis, Ceará é mais próximo de Sines, que é onde está a nossa estação, no sul de Portugal, do que de Miami. Por incrível que pareça, a gente tem a percepção de que Miami, pelo fato de ser América, é muito mais próximo, mas por umas dezenas de quilômetros, Sines é mais próximo. Isto que quer dizer que não estamos tão longe da Europa como parece. E o Ceará é um hub estratégico onde a Elalink, chegando com as comunicações da Europa, ele facilmente se conectando com outros cabos, pode transmitir informações a outros continentes, a América do Norte, ou até a África, descer até a parte da Argentina, ou atravessar o continente até Chile, Peru, Colômbia, através de outros sistemas. Então, Pois não. Não, e a questão é, como bem colocou o Dr. Roberto, Ceará fez um trabalho nos últimos anos de digitalização muito relevante. Então, a gente acredita, como bem apontou o Roberto, que o acesso à informação, essa ruptura da brecha digital, permite às pessoas se educar melhor, evoluir mais e mudar o rumo da sua vida. Como um grande exemplo da BrisaNet. Se você observar, hoje, graças em parte à pandemia, se viu que a escola tradicional, onde os alunos têm que ir a um lugar físico para estudar, já não é mais uma realidade. Pode ser para uma realidade para o ensino básico, mas para um ensino mais avançado, hoje a internet proporciona grandes volumes de informação gratuita para qualquer pessoa que tenha um computador ou um celular. Então, graças a isso, as pessoas podem mudar a sua realidade, evoluir e pesquisar e ter acesso a grandes cérebros. Esta semana, assim, mais longe, a gente fez uma reunião com o pessoal da Uniesp, aqui em São Paulo, aonde eles já estão, graças à RNP, já estão usando tráfego dentro do cabo da Elalink para se conectar com o acelerador de partículas que está na Suíça. E que, até agora, eles precisavam ir até Estados Unidos, gastando 250 milissegundos, que parece não ser muito, mas a própria faculdade falou que a diferença de dividir a latência pela metade, para em torno de uns 120 milissegundos até a Suíça, melhorou absurdamente a performance dos estudos de pesquisa onde os brasileiros trabalhamos. Então, isso muda completamente a realidade para muitas pessoas e para o Brasil, onde a gente sabe que temos uma carência em desenvolvimento de pesquisa por falta de investimento, mas agora nós temos uma
proporcionamos uma infraestrutura, graças a empresas como a do Roberto e a empresa de cabos submarinos, aonde a evolução da tecnologia é uma realidade. E como bem projetávamos, dentro de 5 a 10 anos, as empresas, todas as empresas, vão ser empresas tecnológicas. Depois, a especialização vai ser em alimentação, vai ser em produção agropecuária, vai ser em varejo, vai ser qualquer coisa. Mas a base vai ser uma base tecnológica. A gente já está escutando muitos conceitos como o Big Data, inteligência artificial, que não é mais uma opção para as empresas adotar, senão que não adotar esse tipo de práticas vai ficar para trás e vai acabar quebrando, porque uma corrida tecnológica hoje é incrível. Estamos num momento onde as telecomunicações é a nova vantagem competitiva. E, bom, e Ceará, especificamente, tem uma posição muito relevante para virar um hub tecnológico para alocar conteúdos e até ser um ponto de troca de tráfego, até de backup das grandes cidades como Rio e São Paulo, onde hoje existe uma grande concentração de data centers. Sem dúvida, Rafael, eu acredito em tudo realmente que você mencionou aí, né? Cada vez mais a tecnologia vai fazer diferença dentro das empresas, sejam elas empresas de tecnologia ou não, né? A tecnologia acaba permeando todos os negócios num mundo globalizado, num mundo que exige conectividade, exige velocidade, onde 250 milissegundos passa a ser bastante relevante, né? Como você mesmo mencionou, né? Existem aplicações aí na área financeira, na área de pesquisa, na área de games, né, que é a parte lúdica da coisa, mas que também isso faz uma diferença bastante grande, né? E, assim, voltando um pouquinho aí, o foco novamente para aquilo que o Roberto mencionou, em relação às duas tecnologias fundamentais nessa expansão de conectividade, que é a fibra e o 5G, né? Eu gostaria um pouquinho aí, Roberto, que você falasse o que você como visionário, né, como é que você vê aí exatamente as mudanças para os próximos 5, 10 anos pela utilização do 5G, que é essa tecnologia que está sendo tão debatida no mundo inteiro, e o Brasil e o Ceará também faz parte desse cenário, né? Ok. Adalberto, não só o Brasil está passando por um momento de grande transformação, mas o planeta. Então, nós estamos na década chamada, que eu chamo de década da infraestrutura. Por 30, 40 anos aí, houve uma evolução muito lenta. Eram as redes de cabo metálico, que não houve um avanço muito rápido dessas tecnologias. Chega a fibra, a fibra começa num processo muito rápido, ou seja, centenas de vezes mais rápido, e a capilaridade das fibras. Então, o desenvolvimento da fibra é esse processo sendo realizado por milhares de pequenos empreendedores que levaram a fibra em todo o Brasil. Agora chega o 5G, chega do leilão, nós estamos no mês do leilão, agora no final de outubro é a entrega dos envelopes, no dia 4 de outubro, 4 de novembro vai ser o edital do 5G, onde a Brisnet está participando, e provavelmente a Brisnet tem a grande oportunidade de ser contemplada aqui no 5G Nordeste. O 5G só pode ser inicializada a operação em julho de 22, o leilão é agora, mas só em julho de 22 é que começa pelas redes sendo implementadas nas capitais, e a partir do segundo semestre de 23 é que pode começar no interior. Esse prazo, esse cronograma, é em função da desocupação da faixa das TVs, das antenas parabólicas. Ou seja, o 5G interfere nas antenas parabólicas. Então tem que migrar todas aquelas antenas conhecidas por a população, aquela antena de alumínio que tem em cima da casa, para uma anteninha pequena parecida com a das
aquelas antenas parecidas com a da Sky. Então, tem um processo de migração. Mas a implementação vai ser fortemente feita a partir de 23. Começa em 22 projeto piloto, mas em 23 que começa maciçamente. As duas tecnologias são complementares. A fibra chegando dentro da casa e o 5G fazendo a mobilidade com alto desempenho. Hoje, quando as pessoas saem de casa, que está conectada à fibra e tem um alto desempenho, quando sai na rua, está à mercê de uma rede 4G que não tem condições de entregar o que os usuários exigem. Hoje, considerando daqui a 2, 3 anos, o 5G entra em colapso, não é realmente entregar o que os usuários demandam. Tem também a população de baixa renda. Hoje, em torno de 40% a 45% da população não tem banda larga fixa. Essa população que está conectada à rede 3G e 4G pré-pago, ou seja, que não tem banda larga, faz recarga, essas pessoas estão considero que estão desconectadas. Não dá para uma mãe do Bolsa Família entregar o celular para a criança assistir desenho no YouTube. Então, o 5G vem ajudar nesse processo de trazer a conectividade com baixo custo. Uma vez que a rede é implementada, na rede de fibra tem que ser feito um investimento dentro da casa. Na rede 5G, o cliente já tem um dispositivo, já tem um celular. Então, é possível ter planos bem mais baratos, com alta performance. Então, as duas tecnologias são complementares. O 5G não elimina as redes de fibra, e a fibra, sempre como uma banda larga fixa, as pessoas, quando saem dentro de casa, precisam de uma conectividade de alto desempenho. Então, o 5G, ele também traz uma vantagem, que é a baixa latência. Mas, para ter essa baixa latência, o conteúdo tem que estar próximo. Então, considera o 5G a conectividade entre o usuário e a torre, e na torre tem uma fibra. Então, a partir da torre é fibra. O mundo se conecta com fibra. Não tem uma conectividade 5G daqui para a Europa, daqui para São Paulo. A conectividade 5G é do aparelho, do dispositivo na mão, à torre. Essa baixa latência é que traz aí uma experiência muito grande para o usuário. Agora, o conteúdo que esse usuário vai acessar para ter essa experiência de 5G é mais relevante quando ele está local. A BrisNet já está fazendo um segundo construção de infraestrutura que, além das fibras, nós estamos fazendo os mini data centers nas cidades, em cada cidade. Enquanto Fortaleza vai ter os grandes data centers, com centenas e centenas de rack, onde está armazenado o maior volume do conteúdo, mas quem está lá no interior do Piauí, ou do estado do Ceará, ou na cidade de 20, 30 mil habitantes, se ele for acessar um conteúdo que está em Fortaleza, aquela experiência do 5G, a baixa latência, aquela vantagem do 5G, realmente desaparece. Mas se o conteúdo estiver na cidade, como um jogo, ou estiver hospedado ali, então a experiência é muito maior. Então a BrisNet já está construindo em cada cidade os mini data centers. Ou seja, o mini data center é um espaço onde pode ser armazenado centenas de servidores com capacidade de petabytes de dados. Então, na nossa visão, o conteúdo vai estar com essa extensão dos data centers. Fortaleza vai ter os grandes data centers, São Paulo os grandes data centers, mas lá na ponta, lá na cidadezinha pequena, vai ter uma extensão, que eu chamo do mini data center. Então, isso vai trazer ainda mais uma vantagem. E a BrisNet é quem está bem à frente disso. Outras telecom não está fazendo essa frente igual a da BrisNet. Nós que estamos se adiantando aí mais uma vez e criando essa infraestrutura. Ou seja, daqui a 4, 5 anos, lá para 2025, a fibra está em todo lugar, a fibra está em
em boa parte de áreas rurais. Hoje, a Brisnet, via nossos franqueados, nosso pequeno provedor que se torna uma franquia da Brisnet, mas é uma franquia diferente. A Brisnet que constrói uma infraestrutura na pequena cidade e esse pequeno empreendedor do setor telecom leva essas redes além da cidade. Então, naqueles 4, 5 quilômetros em volta da cidade, já estamos já implementando fibra. E a partir de 2025, 2026, as zonas rurais mais adensadas vai estar aí implementada, muitas delas vai estar implementado fibra, e as menos adensadas vai ter tecnologia de alta capacidade, como um 5G, por exemplo. Então, não interessa se daqui lá para 25, 26, 27, não interessa se a pessoa está na zona rural de São João do Piauí ou de Salitre, no Ceará, ele vai ter a oportunidade de se conectar com alto desempenho, fazer ensino à distância, na área de desenvolvimento de software. Hoje, por exemplo, um programador, onde ele estiver, ele está sendo basicamente capturado pelas empresas de software, mesmo sem necessidade dele se fazer deslocamento. Ou seja, onde ele estiver, vai trabalhar para uma companhia. Não só na área de software, mas várias outras áreas vai ter essa oportunidade. Então, essa capilaridade dessas duas tecnologias, fibra e 5G, vai fortalecer muito esse interior, dando oportunidade às pessoas seguir a carreira que ele deseja, sem precisar de ir, como a gente chama aqui no interior, ir embora para São Paulo. Ele pode ficar onde ele estiver, que ele vai ter acesso. Então, isso vai ser muito bom. Então, até 2030, até 2026, 27, o que eu chamo de a década da infraestrutura está finalizando. A partir de 27, 28 e a década de 30, vai ser o momento das camadas de serviço, dos serviços que vão operar em cima dessas duas redes. Na década de 30 não tem mais construindo rede fibra, construindo rede 5G, vai ser tudo agora. São 10 desses, a partir de 2017 até 2027, esses 10 anos foi não só uma evolução aqui no mundo, mas aqui no Brasil foi mais acelerado do que no resto do mundo. Aqui no Nordeste, esse processo está acontecendo mais rápido do que nos Estados Unidos. A nossa rede que está superior às redes dos Estados Unidos. Muito, muito bom, Roberto. E isso nos coloca assim a reflexão de que o Estado do Ceará, exatamente por ter essa infraestrutura, seja por conta do hub de comunicação de dados, os cabos submarinos, seja por essa infraestrutura interna, é por esse motivo que o Estado do Ceará tem atraído de uma maneira forte as grandes empresas de computação em nuvem. Porque essas empresas de computação em nuvem, via de regra, ou elas se atraem por grandes conglomerados de clientes, e aí, naturalmente, a região de São Paulo, no Brasil, é uma grande região, ou então elas buscam ficar próximas de áreas que são bastante irrigadas por conectividade, né? Hubs de comunicação, porque a partir daí ela consegue ter uma melhor gestão de risco, ela tem o custo da comunicação, que é um insumo básico dos data centers e das empresas de computação em nuvem, a um custo menor, né? Então, isso que você mencionou, eu creio que aponta realmente para uma vocação do Estado do Ceará, né, de atração desses data centers. A Amazon Web Service, há pouco tempo, aí, há menos de um mês, já publicou aí um investimento no endpoint aqui do Estado, e outras virão, porque eu creio ser uma vocação natural do nosso Estado, tendo em vista exatamente essa conectividade que o Brasil, que o Ceará possui aqui dentro do nosso país, conectando o nosso país ao resto do mundo. Eu queria, nessa linha, Rafael, lhe perguntar como é que você vê, quais são os seus principais clientes hoje aqui no Brasil, como é que você vê a tendência de crescimento
da Elalink, né, com o estabelecimento desse cabo submarino aqui na nossa costa cearense? Bom, pegando o gancho que você comentou, Adalberto, a gente acredita firmemente que o Ceará pode atrair, sim, como você bem apontou, a Amazon já está indo para o estado, e a Elalink já fez atrair esses investimentos para onde está a conectividade, aconteceu na outra ponta do nosso cabo, lá em Sines, uma cidade a 150 quilômetros ao sul de Lisboa, onde a gente fomos os primeiros, a Elalink fomos os primeiros em construir nosso data center, chamado de CLS, na cidade, em um parque tecnológico novo, que chamava Sinestech, e a gente se colocou lá. E faz uns 2 meses, uma empresa chamada Star Campus anunciou que vai fazer um investimento de 3,5 bilhões de euros em construir um business center e um dos maiores centros de dados do sul da Europa. Então, isso é graças à conectividade, porque dentro da nossa infraestrutura do lado da Europa, a gente não só conecta Portugal, como conecta a Espanha, as principais cidades, Madrid, Barcelona, e conecta Marsella, que é uma porta de entrada de todas as comunicações da Ásia, Meio Oriente, e conecta toda a Europa. Então, nós fizemos esse movimento porque hoje a conectividade internacional, cuidado, como bem apontou Roberto, o conteúdo está cada vez mais local dentro do país. Para ter uma noção, a conectividade internacional está crescendo um ritmo de 30% ano contra ano. Então, e isso só falando da parte internacional. A parte local, como bem o Roberto apontou, é muito mais, porque cada vez mais consumimos conteúdo que ele, mesmo sendo um conteúdo internacional, quando muitas pessoas acessam um conteúdo, seja um seriado, um monte de pessoas assistindo aí a Casa de Papel, por exemplo, um seriado gerado na Espanha, ele é trazido para data centers locais para todo mundo acessar de uma maneira mais eficiente, economizando banda internacional. Porém, outro tipo de conteúdo que agora podemos desfrutar, como são os streamings, as palestras ao vivo, que a pandemia, as videoconferências até que na pandemia foram tão utilizadas, aí você não tem como usar esses data centers locais, porque é conteúdo que está sendo gerado no mesmo momento. E quando você incrementa essa conectividade, quando essa forma de trabalhar vire o normal, as bandas internacionais e bandas locais vão ser muito mais utilizadas, porque cada vez mais a gente vai querer ter uma qualidade de vídeo melhor, ver melhor as pessoas, e novas aplicações, como são realidade virtual, e a gente pensa nesse futuro, né? Cada um com os seus óculos vai poder estar praticamente sentado do lado dos colegas, cada um num país diferente, e para ter uma experiência realista, aí vai demandar uma qualidade de imagem e de som incrível, isso demanda banda. A gente percebe isso na qualidade dos filmes do Netflix que a gente pode assistir, que agora todo mundo quer uma imagem em 4K, uma qualidade de 4K que é absurda o consumo de banda. Então, quando você quer ver o seu colega perfeitamente, isso demanda muita conectividade. Então, dentro dos nossos planos para a expansão, nós estamos começando hoje, já estamos começamos nossas operações agora em junho, e já estamos entregando os primeiros clientes, e um dos que posso comentar, por ser uma questão pública, é um consórcio Bela de faculdades europeias com as faculdades da América Latina, onde a RNP, a Rede Nacional de Pesquisa Brasileira, faz parte. Então, eles estão já trafegando 200 gigas, como comentei, em ensino e pesquisa, para conectar o acelerador da Suíça, conectar redes de informação, e
do lado da América Latina estão conectando o telescópio Copérnicus que fica na região do Chile. Então, essas informações já estão sendo trabalhadas. Outras empresas que a gente está trabalhando como mercado nicho, mercado financeiro, a gente fechou um acordo com uma empresa internacional que se chama BSO, que são especialistas no mercado financeiro, porque o mercado financeiro não tem como tem uma sensibilidade muito grande à latência. Se você pensa, hoje a bolsa de valores é quase tudo operado por robôs, que quando tem uns gatilhos, disparam as ordens, e quando você dispara uma ordem desde São Paulo até a bolsa de Nova York, ela demora X tempo. Mas quando você disparava uma ordem para a Europa via Nova York, era o dobro do tempo. Então, alguém de Nova York que lançava a mesma ordem para a Europa, ele chegava na frente e levava o business. Hoje, a BSO viu essa oportunidade como uma vantagem competitiva para oferecer aos mercados financeiros de conectar São Paulo e o Brasil, não só com a Europa, sino também com a Ásia. Porque um dos maiores sócios comerciais do Brasil é a China. Então, essa conectividade é muito relevante. Então, nós confiamos em que nosso cabo é o primeiro em fazer essa rota, mas temos plena convicção de que mais outros virão, porque a demanda existe, só que ninguém tinha tido a coragem ou a loucura suficiente como para implementar esta rota. Mas só os inovadores são os vencedores. Rafael, isso vai ao encontro de uma das perguntas que surgiram, que era exatamente assim, o que a Elanlink fornece de diferencial em relação aos outros operadores que estão aqui no Ceará, né? E você falou um pouquinho sobre isso. Se você quiser complementar mais alguma questão em relação a isso, por favor, fique à vontade. Nós somos um operador que oferece serviços a operadores, a outros operadores, ou a operadoras competitivas. Nós não chegamos na casa do cliente para isso. Tem pessoas que fazem um trabalho muito melhor, como o Roberto com a Brisanet e outras tantas operadoras que eles sabem fazer muito bem, chegar até o cliente final, entregar essa qualidade na fibra até o cliente final. Nós somos especialistas em construção de infraestrutura submarina e nosso diferencial é que até nós chegarmos não existia uma conectividade direta entre a América Latina e a Europa, entre Brasil e Portugal. E isso diminui a latência em uns 50%. Então, latência é o tempo de resposta de um site ou de um aplicativo. E isso pode ser que não seja muito perceptível para as pessoas no dia a dia, para assistir um vídeo, etc. É muito pouco tempo. Mas tem a qualidade da comunicação, quando você diminui a latência, aumenta muito mais. O pessoal que comentava antes da universidade falou que antes eles tinham uns links de 100 gigas e a performance dele era de 60 ou 70 via Estados Unidos. Hoje, eles conseguem sofrer os 100% ou 100 gigas full. Então, isso não só reduz a latência, como melhora a performance de transmissão de dados. Perfeito, Rafael. Roberto, como assim uma mensagem final, a gente está se aproximando, né, já me sinalizaram aqui que nós estamos aproximando aí o término desse painel, né, assim, o que você poderia falar um pouco de mensagem para o empreendedor cearense que está nesse ambiente de conectividade que você ajudou a construir e, principalmente, quais são os próximos voos aí da Brisanet? Bom, primeiro que quem está querendo empreender no interior e antes tinha um grande gargalo, que quando vai pensar em empreender no interior, a infraestrutura agora é o chassi de qualquer atividade. Então, em outros momentos, 10, 15 anos atrás, você ia montar alguma operação, alguma atividade, não estava olhando muito a questão da infraestrutura de internet.
agora. E de agora para frente, a relevância da internet em qualquer negócio, em qualquer atividade, é muito maior. O que nós estamos fazendo aqui agora está sendo disseminado em todas as companhias, em todas as empresas, as reuniões com mais facilidade, ou seja, hoje eu faço 10 vezes mais interação de reunião com parceiro, cliente, fornecedores, e sem sair aqui do local, ou seja, com muito mais eficiência. Então, essa é a oportunidade que tem de qualquer local pode ser instalado empresas e tendo aí essa possibilidade de alta conectividade. Esse é um dos principais pontos. A questão futuro, a BrisNet ela tem um foco, ela sempre teve um foco, uma empresa que nasceu já focada em desenvolver o Nordeste. Desenvolver o Nordeste, isso não está no meu DNA. Tudo bem que lá atrás não estava o Nordeste. Quando eu saí aqui em 87 para São Paulo, o foco era voltar 2 anos depois. Eu fui buscar tecnologia, eu fui para São Paulo para retornar aqui e montar uma oficina para consertar rádio e televisão. Esse era o foco. Eu saí para buscar tecnologia. Tudo bem que tudo mudou bastante. Então, foi 20 anos para retornar, mais 3 anos depois que eu saí da região, no final de 89 para 90, eu já estava trazendo desenvolvimento, trazendo tecnologia para a região. E aí, como isso vem de muito tempo, esse foco, esse DNA de desenvolvimento, nós desenhamos um projeto para o Nordeste. A BrisNet ela vai expandir além do Nordeste, mas no Nordeste ela tem um programa mais completo. Ou seja, a gente vai sair com algumas atividades, mas no Nordeste nós temos o desafio de conectar cada metro quadrado nos próximos 5, 6 anos. Então, lá para 2025, um pequeno agricultor, não interessa qual estado que ele esteja, ou a quantos quilômetros da sede do município, se ele quiser automatizar uma pequena agricultura, é possível. Se ele quiser fazer aí curso de especialização em agricultura, lá na roça, ele consegue. Então, é esse foco de estar levando a infraestrutura de alto desempenho em qualquer lugar. O que difere a BrisNet de outros competidores? As grandes companhias, quando olham para o Brasil, que tem 5.570 cidades, focam em 570. Não foca nas outras 1.000. As outras 1.000 cidades atendem muitas vezes por compromisso, forçada aí em relação a compromisso imposto pela agência reguladora. A BrisNet não, ela está focada no Nordeste para atender a grande cidade, da capital, cidade média, pequena, distrito e áreas rurais. E levando não só produto como internet. Internet é um dos nossos produtos. Daqui a 4, 5 anos a gente tem 100 produtos. A gente vai chegar na casa do cliente com um cardápio. Se qualquer necessidade de um produto, que esse produto vai trafegar em cima de uma rede de internet, uma rede de fibra ou 5G, é o que nós estamos fazendo, é o que nós vamos entregar. Então, até 2025, o Nordeste está praticamente concluído, essas 2 frentes, e daí para frente vai ser a BrisNet sempre buscando inovação. Nós temos um perfil inovador. A BrisNet aqui dentro, cada setor é como se fosse, aqui tem umas 20 startups aqui dentro, é como se fosse 20 áreas, onde cada setor está buscando inovação. Então, esse é o foco e trazer aí uma oportunidade grande para quem está aqui no Nordeste. Vai ficar globalizado, mas online. Não vai ter aquela década de atraso, onde normalmente as tecnologias chegam nas capitais, uma década depois na cidade do interior e 2 décadas depois em áreas rurais. Nós estamos eliminando nós estamos fazendo uma ponte, construindo uma ponte aí ou seja, o mundo lança um produto, tem que chegar lá no interior do Piauí. É isso o nosso desafio.
Muito bom, Roberto. Eu creio que a gente está meio chegando ao final do nosso painel, mas a mensagem é que realmente o Estado do Ceará tem aí um conjunto de fatores, diferenciais competitivos para cada vez mais atrair investimentos, seja em data center, seja em empresas que fornecem essas camadas superiores de serviço, utilizando essa infraestrutura de comunicação de dados e dos data centers, que com certeza deve acontecer aquilo que o Roberto mencionou. Isso vai acabar criando uma grande teia, né, de data centers espalhados pelo nosso interior, fazendo com que, no final, o nosso usuário, né, a população, de uma forma geral, tenha um melhor serviço, tenha uma experiência como usuário cada vez melhorada. Eu queria agradecer, Rafael, imensamente, né, e ao Roberto, por esse momento aí de aprendizado nosso aqui e troca de ideias com todos vocês. Estou à disposição sempre, Roberto. Precisar, está aqui para colaborar. Boa noite. Obrigado, Alberto. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos que assistiram. Abraço a todos. Podem contar com nós. Abraço. Nosso muito obrigado também. Nossos agradecimentos aos participantes do painel Conectividade do Ceará, ao mundo. Agradecimento ao Adalberto, parabéns pela condução com tanto conteúdo. Parabéns ao José Roberto, ao Rafael, pelas apresentações de casos de sucesso nessa área. E também nosso agradecimento a você que está acompanhando conosco, acompanhando toda a nossa programação do Ceará Global 2021.